Jefité livra os israelitas. Era então Jefité o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara Jefité. A palavra de Deus começa falando sobre Jefité. A primeira coisa que a Bíblia fala dele é que ele era um homem valente. Ele era um homem corajoso e depois a gente vai ver que a Bíblia fala também que ele era um líder, ele era um líder nato, né? E aconteceu que o pai dele, que também chamava Gileade, que era da cidade de Gileade, ele teve Jefité com uma mulher prostituta. Alguns historiadores dizem que a mulher dele era estéril e que por ela não poder conceber filhos, e para o judeu era muito sério não ter linhagem, não ter descendentes, não deixar descendentes, ele teve essa criança, né, o Jefité, com essa prostituta. Mas naquela época também, ser prostituta era um estigma, era algo muito pesado. Imagina o Jefté cresceu, teve a infância toda ouvindo que ele era filho de uma prostituta. Então foi um legado muito ruim que ele carregou para a vida inteira, né? E muitas vezes o nosso passado e as coisas que aconteceram com a gente nos impedem, né, de ir além. Muitas vezes o nosso passado paralisa a gente. Quando você olha para as coisas que você passou, para o sofrimento que teve, para as lutas que você teve. E é muito difícil você conseguir, se você não tiver Deus, é muito difícil você conseguir passar por essa etapa para ir para a etapa seguinte. Mas a Bíblia diz que os irmãos dele o expulsaram. Ou seja, ele foi enxotado. Eles falaram, como você é filho da prostituta, você não vai herdar conosco. E quando eu penso nisso, o fato dele ter sido expulso de casa já é muito pesado. Agora imagina, ele deve ter ajudado a criar esses irmãos, ele deve ter carregado eles no colo, né? Pro judeu, o filho primogênito tinha muita importância, muito valor. E no caso, como Jefté era primogênito, ele ia herdar 2 partes a mais, segundo a lei de Moisés. Então ele ia ser o cabeça da família. Só que como eles expulsaram ele, falou, você não vai herdar conosco, ele não teve nada. Ele saiu com a mão na frente e outra atrás. E geralmente, quando tinha esse tipo de julgamento em Israel, chamavam os anciões da cidade, que era como se fosse a lei da época. Chamava os anciões para testemunhar que aquela pessoa não era uma pessoa boa. Só que a Bíblia mesma diz que ele era um homem honrado, então não tinha nada que depusesse contra ele. Mas mesmo assim os anciões ficaram contra ele e ele foi escorraçado dali. E ele foi para essa cidade que se chama Tobi. O significado da cidade Tobi é bom, é algo bom. E Gileade, que era a cidade que ele morava, vocês já ouviram falar do bálsamo de Gileade? Que tem até a música que fala do bálsamo de Gileade. Um hino, né? E era um bálsamo caríssimo que era produzido ali, que era retirado de uma planta. E o bálsamo de Gileade é conhecido como ele tem propriedade curativa. Então, Gileade sai de um lugar, o Jefté sai de um lugar de cura, que é Gileade, e vai para um lugar que é só bom, que é Tobi. E a Bíblia fala que homens ociosos, né, começam a segui-lo. E ele é como um chefe. Assim como Davi, quando Davi fugiu para o deserto também, alguns homens levianos se juntaram a ele, né? Era gente que tinha sido expulsa, que tinha cometido pequenos crimes, começou a formar um exército em volta de Jefté. Assim como começou a formar um exército em volta de Davi. E uma outra coisa que eu acho interessante também, que Davi, assim como Jefté, ele não tinha valor no meio da família dele. Porque Davi, quando o profeta Samuel vai ungí-lo como rei, passa todos os filhos, né? E Samuel acha que todos eles vão ser os escolhidos do Senhor. E o último é Davi. Tanto que ele fala, não tem mais ninguém. Aí o pai fala, tem um moço que tá no campo pastoreando. Tipo, nem o pai lembrava que ele existia, né? Entre aspas. Então, assim como Jefté, Davi também era um excluído. E muitas vezes a gente é o excluído, né? Na nossa família. E Deus chama os excluídos. Muitas vezes a gente é o de menor valor e Deus chama o pequeno. A palavra de Deus fala que Deus escolhe as coisas pequenas para confundir as coisas grandes, né? E Jefté e Davi foram escolhidos para uma grande obra, né? Jefté foi juiz sobre Israel e ele julgou por 6 anos e Deus prosperou tudo que ele fez. Mas o que acontece? Quando ele estava ali, ele não estava amotinado, mas ele estava ali porque ele foi
expulso, né, pelos irmãos dele. Então, acontece que essas pessoas se juntam a ele. Os anciãos, então, vão atrás de Jefité. E aqui no versículo 7, porém Jefté disse aos anciões de Gileade, porventura não me aborrecestes a mim e não me expulsaste da casa do meu pai? Por que, pois, vindes a mim agora quando estáis em aperto? Eles começaram a ser atacados pelos amonitas. Então, na verdade, Israel pecou e Deus permitiu que eles fossem atacados pelos amonitas. E quando o povo se viu em aperto, quem que eles lembraram? De Jefté, que era um homem valente. A própria palavra fala que ele era um homem valente e corajoso. Então foram atrás de Jefté. Mas Jefté não olhou para o passado, porque essas próprias pessoas que foram atrás dele foi a pessoa que expulsou ele. Os próprios irmãos. Que nem José, né? Não, foram José os anciões da cidade, né? Foi a autoridade da cidade que foi atrás dele. E ele podia ter falado, não vou livrar Israel. Vocês me expulsaram, vocês ficaram contra mim. Só que ele fez o contrário. Ele era um homem que não guardava rancor. Era uma outra habilidade que ele tinha, de não guardar rancor. E eles falam para ele, se você vier e lutar em nosso favor, você será nosso chefe. Ele foi constituído como juiz sobre Israel, né? E aí ele aceita, ele não permite que aquela amargura do passado impeça ele de alcançar aquilo que Deus tinha para ele. E muitas vezes na nossa vida, a gente não alcança as coisas que Deus tem para nós porque a gente fica preso no passado. É como se o passado fosse uma grande cadeia invisível que nos prende. Igual eu falei no começo, ou o passado vai te alavancar para você ir adiante, ou o passado vai te aprisionar e você não vai conseguir romper aquelas barreiras invisíveis, né? E a palavra de Deus fala que ele vai e luta contra os amonitas e Deus dá uma grande vitória para ele, né? E eu acho o fato de Jefté ter colocado a própria vida dele para defender aquele povo que escorraçou ele, é muito profundo isso. Porque muitas vezes a gente é traído, todo mundo é traído. Jesus foi traído, né? Por Judas. Judas andou com Jesus 3 anos e mesmo assim o traiu. Então, vai haver traição? Vai. Todos nós vamos passar por traição na nossa vida. Só que você ser traído pelos da sua casa, eu acho que é muito mais doloroso. Porque ele foi traído pelos próprios irmãos. A Bíblia não fala que o pai dele era vivo ainda, quando ele foi expulso de casa. Provavelmente o pai dele não era vivo. Porque pela lei de Moisés, ele não poderia ter sido escorraçado desse jeito. Como ele era o primogênito, ele tinha um lugar de autoridade. Ele não poderia ter sido escorraçado. Então eu acredito que o pai dele talvez não estivesse vivo mais. E eu separei aqui 3 coisas que eu acho interessantes sobre Jefté e que a gente tem que procurar ter isso em nós. Primeira coisa, ter um coração limpo. Ele foi capaz de perdoar aquelas pessoas que o expulsaram. Muitos de nós, às vezes, a gente fica preso ao passado e não consegue ir pro outro nível, porque a gente não perdoa. Segunda coisa, ele foi um homem valente, porque ele reuniu um pequeno exército, ele tinha um espírito de liderança, né? Ele reuniu um pequeno exército e depois ele liderou na batalha contra os amonitas e teve êxito. E a terceira coisa é que ele era um líder. Se ele não fosse um líder, ele não teria sido seguido por essas pessoas. Ele não chamou ninguém para segui-lo, mas essas pessoas o seguiram de livre e espontânea vontade. E eu quero fazer 3 perguntas para nós essa noite. Como Jefté era filho de uma prostituta, ele tinha esse estigma, né? Provavelmente ouviu isso a vida inteira. Mas ele não se deixou levar pelo seu passado. E o que eu quero perguntar para nós essa noite é: o passado nos define? Segunda coisa, o passado pode me impulsionar adiante? Ou o passado vai me deixar no mesmo estágio? Over the horizon.